E no Dissecando de hoje a gente vai falar de um filme que é uma produção, no mínimo, muito nojenta, no sentido grotesco da palavra mesmo. É um filme que, apesar de características até meio trash, tem um aspecto de produção muito bem realizado e uma mensagem crítica implícita ali dentro. Então se prepara que hoje a gente vai falar sobre várias coisas relacionadas ao filme Taxidermia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e mais um Dissecando. Hoje a gente vai falar do Taxidermia. E muita gente pode não saber o que é uma taxidermia, o que é um taxidermista. Será que é um taxista? Não, amigo, não tem nada a ver. Taxidermia é aquele ofício em que as pessoas pegam animais e empalham os animais, né? Jogam um monte de palha, o animal fica lá e eles colocam em casas, exposições e coisas do tipo. E esse filme aqui, ele é de 2006, ele mistura elementos de comédia, terror e até drama, podemos dizer. E é um filme que até uns 3, 4 anos atrás, pouquíssima gente conhecia aqui no Brasil. E quem ajudou muito a proliferar essa bizarrice desse filme aqui foi o Getro, lá no quadro dele, os filmes mais perturbadores do planeta. Se você não assistiu, inclusive eu indico, é um vídeo muito bom em que ele também detalha muita coisa sobre o filme, e a partir daquele vídeo ali eu acredito que meio que viralizou. Então o Getro é o responsável aí por muita náusea e desconforto estomacal da galera aí. Esse filme é um filme interessante, é sim um dos filmes mais perturbadores que eu já vi. Eu tive que assistir esse filme pela segunda vez, né, para fazer esse vídeo aqui, mas eu não recomendo que se assista mais de uma vez. O filme, vamos lá para a história? Vamos começar a história. Primeiro, esse filme ele é dirigido por um cara chamado George Palfi. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele é um húngaro e esse foi o segundo filme desse diretor. A história do filme se divide em três contos, digamos assim, três partes, que segue a geração de uma família. O avô, o pai e o filho. O avô é lá na Segunda Guerra Mundial, na Hungria, e ele é um soldadinho que cuida ali da casa do oficial superior dele durante a guerra, e o cara, né, vive uma vida bem deplorável mesmo. Ele dorme numa cabaninha suja, ele tem que fazer todo o serviço pesado, limpar, carregar coisa, enfim. E o cara, ele é obcecado sexualmente falando. Ele, né, faz aquilo ali o tempo todo. Ele é simplesmente doente das piores formas possíveis que você possa imaginar. Inclusive ele usa vela. Tem uma cena em específico que pra mim é uma das mais bizarras do filme, que ele tem um buraco numa parede e ele tá olhando umas meninas, ele, né, coloca o negócio lá no buraco, bota um creminho lá e começa, e vê uma galinha do lado de fora e pica o negócio dele. Aí troca de cena. Esse núcleo fica mais bizarro ainda quando o personagem ele acaba engravidando a esposa do oficial superior dele, e esse superior dele acaba pegando ele fazendo coisas lá com uma porca morta. Então algumas décadas se passam depois disso e a gente acompanha o filho daquele cara lá com a esposa do chefe dele, que na verdade levou o sobrenome do chefe dele, mas era filho dele. E o moleque, ele nasceu com um rabinho de porco. Inclusive eles mostram o processo cortando o rabinho. E agora, anos depois, o cara lá com 30 e poucos anos, vamos botar aí, ele participa de competições de comida. E o cara, ele é obcecado por aquele ofício, porque o pessoal ali na Hungria parece que leva muito a sério, não sei se até hoje, mas naquela época ali levava muito a sério. E a gente vê um festival de bizarrice, principalmente quando começa essa segunda parte, nesse campeonato de comida, o pessoal tá lá comendo desenfreadamente. E o pior de tudo é que esse campeonato parece que ele é dividido em etapas. Então o cara encheu a pança de comida,
E aí ele vai lá, num cantinho, vomita pra caramba, inclusive uma das cenas mais nojentas desse filme, e depois volta pra um segundo, pra um terceiro round, e por aí vai. Esse segundo personagem se casa com uma moça que também participa desse tipo de competição. Aí você olha, ó, que casal perfeito. Mas na cerimônia de casamento, a mulher acaba transando com o rival do futuro esposo dela lá durante o evento. Aí você fala, todo mundo é perturbado nessa galera aí. Então, depois a gente vê que o casal, né, aparentemente feliz, eles têm um filho, que aí a gente vai para mais algumas décadas no futuro, para a terceira parte dessa história, que acompanha o filho deles, que é o taxidermista do título do filme, e ele por si só é um personagem bem bizarro, porque ele é magrelo, ele é branco pra caramba, tem um aspecto doente, ele tem umas manias meio diferentes e ele empala animais. E o pai dele, a mãe deve ter morrido, não explica muito bem, mas o pai dele tá com obesidade mórbida, fica lá todo espalhado numa cadeira. Inclusive é uma das características mais marcantes desse filme, é a figura desse cara obeso, né, comendo o tempo todo, mal conseguindo falar, mal conseguindo respirar, e o filho dele cuida o tempo todo dele, e a relação dos dois é um caos, né, um odiando o outro, principalmente o pai que distrata o filho. E a gente vai acompanhando a rotina dessas duas figuras, e mais uma vez a gente tem um festival de bizarrice e de nojeira. Inclusive, lá mais pro desfecho, você foi avisado dos spoilers, deve ter tido um aviso, então vamos lá. O filho sai, né, acaba discutindo com o pai, fica um tempo fora de casa, e o pai fica lá gordo, não consegue se mexer, e eles têm uns gatos bem grandes dentro de casa, e os gatos acabam comendo, dilacerando parte da barriga enorme do pai. E você vê as tripas no chão e uma nojeira danada, e a partir disso a gente tem um desfecho do filme, que é um desfecho bem interessante. Se você assistiu, você lembra. Se não, eu não vou ficar dando muito detalhe aqui não. Procura aí no YouTube, tem o filme completo, legendado em português. Se você teve curiosidade, eu acho que vale a pena você conferir. O roteiro desse filme é inteiramente baseado em contos do escritor e poeta húngaro Lajos Partinagy, que inclusive participou da escrita, da elaboração do roteiro de Taxidermia e participou do elenco também. É ele que faz, se eu não me engano, pelo menos a voz do personagem obeso, do pai gordo lá. Ele participou também, que é um fato bem interessante e que deixa ainda a obra desse escritor muito famoso, que já ganhou vários prêmios, ainda mais fiel ao material original. Outra curiosidade muito bacana, esse filme inclusive tem uma trilha sonora muito bonita, muito legal, e ela foi composta pelo músico e DJ brasileiro Amon Tobin, que faz muito sucesso lá fora. Inclusive ele trabalha com trilha sonora de jogos e já participou de algumas trilhas de alguns filmes, o cara brasileiro representando aí no cinema europeu. E você pode pensar, se você não viu o filme, né? Ah, mas esse filme é trash demais, é esquisito demais. E é o que eu falei no início desse vídeo. Esse filme aqui, apesar dele ter várias cenas difíceis de assistir, ele tem uma metáfora, ele tem uma mensagem crítica social implícita, mas que dá pra gente perceber muito. É claro que a alegoria aqui é as pessoas obcecadas ou por sexo, ou por comida, ou simplesmente por competição, mas isso aí é a gente mostrando, a gente vendo, na verdade, o pior que o ser humano tem, né? A gente é obcecado às vezes pelas coisas materiais e acaba esquecendo de ser pessoas melhores, de ser pessoas mais leves, literalmente, tratar o outro bem. E aqui as pessoas, os personagens desse filme, eu acho que não tem um mocinho, não tem um vilão, mas todos aqui são personagens no mínimo repugnantes. Meg ez anyagokka. Meddig van ma? 38.526. Então o filme nos faz refletir de maneira até impactante
quanto que a gente pensa só na gente muitas vezes, o quanto a nossa rotina ou as nossas obsessões podem ser coisas exageradas demais e só para benefício próprio. Pelo menos essa foi a minha interpretação e eu acho que é algo a se pensar. O filme ele custou pouco mais de 2 milhões de dólares e arrecadou uma bilheteria baixíssima no cinema, mas o filme ele fez muito sucesso em home video, com venda de DVD, hoje em dia Blu-ray, porque ele acabou se tornando um clássico cult, então muita gente ao redor do mundo acabou comprando esse filme para ter na coleção de casa. É meio óbvio falar isso, mas esse filme ele já foi limitado de ser exibido em vários lugares porque é um filme pesado, e a gente sabe que esses filmes dessa categoria, às vezes muitas regiões preferem não exibir o filme, porque o filme é muito impactante, talvez isso tenha influenciado para o filme não ter tido uma bilheteria tão grande assim há 10, 12 anos atrás. Mas eu recomendo, é um filme interessante se você gosta desse tipo de filme. Se você não gosta, é melhor passar longe, né? Não assista com pessoas também sensíveis a esse tipo de coisa, mas é um filme que através da feiura, da nojeira, da bizarrice, ele consegue tirar cenas interessantes e até mórbido falar isso, mas existe até uma certa beleza implícita ali, beleza que eu digo artística. A fotografia muitas vezes é muito bem utilizada, né? Tem cenas de rotação de câmera em 360 graus. Então é um filme que em aspecto de produção é muito bem realizado, sim. Então tá aí, esse é o Taxidermia. Eu quero agora ouvir a opinião de vocês sobre esse filme. Você já assistiu? Você gostou? Você achou muito bizarro? É impossível não achar bizarro. E se você ainda não assistiu, procura aí no YouTube, como eu disse, que tem por aí. Deixa aqui nos comentários também algum outro filme que você queira no quadro Dissecando. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações e no like para dar uma força aqui pro Refúgio Cult. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.